Fala galera, vamos para mais umas análises de jogos para essa quinta-feira, dia 21 de dezembro. Eu separei alguns jogos, poucos jogos nessa quinta-feira, jogos difíceis, mas dá pra gente fazer um prognóstico legal. Pela segunda divisão de Portugal, Sporting B contra o Guimarães. O Sporting é o 10º colocado, não é nenhum espetáculo na tabela. O Sporting contra o Guimarães, que é o penúltimo colocado da segunda divisão portuguesa. Em casa, o Sporting tem 5 vitórias, empatou uma vez, tem 2 derrotas só, um bom aproveitamento em casa o time do Sporting B. Marcou 14 gols, uma média de quase 2 gols marcados por jogo. Sofreu 8 gols, 1 gol sofrido por jogo. Contra o Guimarães, que em casa, fora de casa, aliás, só ganhou uma vez, não empatou nenhuma e perdeu 8 vezes. O aproveitamento fora de casa do Guimarães é muito ruim. Fez só 6 gols, menos de 1 gol por jogo, sofreu 17 gols, quase 2 gols sofridos por jogo, contra um ataque que faz média de 2 gols. Esse jogo, o time da casa, quando a odd está assim, de 1,75 para o time do Sporting, ele vence em 78% das vezes. Quando a odd está em 4,33% para o Guimarães, ele vence só 7% das vezes. No último confronto frente a frente entre eles, foi agora em abril desse ano, um 3-0 para o Sporting. A sugestão é casa, com a cotação ótima de 1,75. Ou então um jogo, eu tenho uma raiva desse palpite, mas é porque realmente esse jogo, eu acho que o Sporting vai ganhar. Ou então um palpite de segurança acima de 1,5. Eu acho que o placar desse jogo vai ser 2-0 para o time do Sporting. Vamos para o segundo jogo das análises, também pela segunda divisão de Portugal, o Famalicão pegando o Porto B. O Famalicão é o terceiro contra o Porto, que é o segundo colocado. O jogo vai ser dificílimo. Em casa, o Famalicão tem 6 vitórias, 2 empates e perdeu uma vez só. Tem um bom aproveitamento em casa o time do Famalicão. Fez 21 gols, uma média de quase 2 gols e meio marcados em casa. Sofreu só 5, uma média de meio gol sofrido por jogo. Contra um Porto na segunda divisão, que faz uma boa campanha fora de casa. 3 vitórias, 1 empate, perdeu 4 vezes. Quase metade dos pontos aproveitados fora de casa, o Porto. Fez 10 gols, uma média de mais de 1 gol marcado por jogo. Sofreu 15, também uma média alta de gols sofridos. Os dados para esse jogo, quando a odd está em 1,8 a favor do Famalicão, que é o que acontece, o time da casa ganhando, está pagando 1,8, 42% das vezes ele vence. O Famalicão, em 6 dos últimos jogos, fez mais de 2 gols e meio. O Porto também, em 8 dos últimos 9 jogos do Porto, saíram mais de 2 gols e meio. E em 5 de 7 jogos, ambas as equipes marcaram. Não é um confronto direto isso, pessoal. Isso aqui é nos jogos do Famalicão no campeonato. Isso aqui são os jogos do Porto. 8 e 9 de todo o campeonato saíram mais de 2 gols e meio. E em 5 de 7, ambas as equipes marcaram. Frente a frente, nos últimos 3 anos. Um jogo acima de 2,5, um jogo acima de 3,5 e um jogo ambas as equipes marcaram. Eu acho que o time do Famalicão ganha esse jogo pelo fator casa, por ter um bom desempenho em casa. Mas não é nenhum absurdo a gente cercar esse jogo com mais 2,5, ou então ambas as equipes marcando. Lembrando que a odd, a cotação para o time do Famalicão ganhando esse jogo em casa está de 1,80, é uma ótima cotação. Mas dá para cercar esse jogo aí com ambas marcam, ou um mais 2,5, já que o retrospecto deles é de muitos gols. O placar para esse jogo eu acho que vai ser 2-1 para o time do Famalicão, morrendo de medo. Mas, vamos lá. Terceiro jogo dos palpites, das análises, também pela segunda divisão portuguesa, o Acadêmico contra o Penafiel. O Acadêmico é o líder dessa divisão, o Penafiel é o sexto colocado. O Acadêmico está um aproveitamento sensacional em casa, são 7 vitórias, 2 empates, não perdeu nenhuma vez, quase 90% dos pontos aproveitados em casa o time do Acadêmico. Fez 14 gols, uma média de 1 gol e meio marcado por jogo, e sofreu só 4, uma média de meio gol. Os jogos do Acadêmico geralmente são 2-0, 1-0, 2-0, 2-0 para o Acadêmico é goleada. Mas é um time regular, ganha bem em casa. O Penafiel é o sexto colocado, com 2 vitórias só fora de casa, 2 empates, perdeu 4 vezes, 33% de aproveitamento dos pontos disputados fora de casa. Marcou 10 gols, uma média de um pouquinho mais de 1 gol por jogo, contra 16 gols sofridos, 2 gols sofridos por jogo. Frente a frente, nos últimos 3 anos, todos os jogos foram menos que 2 gols e meio. A odd desse jogo para casa está pagando 1,85, o time do Acadêmico, que é o líder jogando em casa, com baita desempenho em casa, pagando 1,85. Eu vou de Acadêmico em casa, ou então ambas as equipes marcando. Eu acho que o placar para esse jogo é 3-1 para o time do Acadêmico, só pela péssima defesa que tem o time do Penafiel. E o último jogo
das análises para essa quinta-feira é pela segunda divisão também, só que dessa vez da Espanha, um jogo mais tarde, esse às 5, em Brasília, aqui em Recife às 4. O Numancia contra o Sevilha Atlético. O Numancia é o sexto colocado da segunda divisão espanhola, o Sevilha é o penúltimo. Em casa, tem 7 vitórias, não empatou nenhuma vez, perdeu só 2 vezes o Numancia. Ótimo aproveitamento, mais de 3/4 dos pontos disputados em casa aproveitados. Fez 15 gols, uma média de mais de 1,5 gols feito por casa, em casa. Faz muitos gols o Numancia. 6 gols só sofridos, sofre poucos gols. Contra um penúltimo colocado que só ganhou uma vez em casa, empatou 4 vezes, perdeu 4, um aproveitamento de 1/4 dos pontos disputados fora de casa, só 25%. Fez 6 gols, uma média de menos de 1 gol marcado por jogo, e sofreu 13, 1,5 gols sofrido por jogo. Para esse jogo, a odd de 5,5 pagando para o Atlético é de... Quando a odd está pagando isso, 1% das vezes o time do Atlético consegue vencer. A gente pensa que o Sevilha tem uma má campanha fora de casa, mas dentro de casa também ele não tem nenhuma vitória jogando em casa, 6 empates e perdeu 4 vezes. É muito ruim esse time do Sevilha. Em 8 dos últimos 10 jogos do Sevilha, ambas as equipes marcaram, o que aconteceu também em 5 dos últimos 6 do Numancia, ambas as equipes marcaram, mas eu acho que vai ser um jogo de poucos gols. Uma média de 1,5 gols marcado por jogo no time do Numancia, 1,5 gols sofrido pela equipe do Sevilha. Eu vou da equipe da casa ganhando por 2-0 esse jogo, ou um jogo abaixo de 2,5. Valeu, galera. Esses são os palpites para amanhã, dia 21 de dezembro. Lembrando que nada impede que vocês exercitem o senso crítico de vocês. Vejam, Thiago, tá viajando. Esse jogo aí é um jogo para ambos marcam, é um jogo para empate, uma zebra fora, não sei. Também façam as suas análises. Deem sugestão, crítica, reclamação, comentem aí no canal. Tem vídeo todo dia. Se você gosta de análise, se você não gosta de escolher time, chutar, casa, fora, 2,5, se inscreve no canal, clica no sininho, tem vídeo todo dia, você vai ficar sabendo de todos os vídeos que lançam. E pra gente aumentar nossas chances de obter êxito contra a banca, né, pessoal? Valeu, um abraço, boa sorte pra nós, até amanhã.